Ei, Amareller, tudo bem? Eu sou o Thales e nesse vídeo a gente vai testar uma coisa um pouquinho diferente. A gente recebeu duas imagens da nossa amiga e aluna Nurielle e a gente vai dar algumas dicas de como melhorar um pouquinho essa imagem sem alterar a composição original, sem alterar a ideia original. São dicas para poder trazer essa imagem para um novo nível. Então, espero que isso dê certo, que esse quadro seja um quadro fixo no futuro e depende de vocês. Então, vamos ver como vai ficar. Bom, e essas são as imagens que a Nurielle mandou pra gente. São duas imagens bem legais. E ela partiu da mesma ideia que a gente partiu na imagem que a gente postou recentemente. Então ela fez uma casinha baseada numa casinha do Estúdio Ghibli e ficou sensacional. Dá pra ver aqui a atenção aos detalhes, eu adorei o resultado. Ficou realmente incrível. E aqui a gente vai dar algumas dicas específicas para deixar essas imagens ainda mais legais, para melhorar um pouco mais essa composição e o resultado final. Então são dicas bem simples, respeitando a imagem que foi produzida, tentando extrair de dentro dessa imagem alguns elementos para que ela se destaque ainda mais. Então vamos lá. Eu vou começar com essa composição aqui, depois a gente mexe na outra composição e finaliza as duas para ficar uma coisa bem legal. Então para começar nessa imagem aqui, a primeira dica que a gente tem para dar tem a ver com a composição geral da escolha, né, do equilíbrio dessa imagem, da composição dessa imagem. Porque, olhando para essa imagem aqui, a gente tem uma fachada, né, e a gente tem bastante espaço reservado para o asfalto aqui. E se a gente for parar para pensar na regra dos terços, que é basicamente isso daqui, eu vou ativar aqui a ferramenta de corte e ela me dá mais ou menos essa composição. A gente consegue dividir a nossa imagem em 9 quadradinhos, e assim a gente divide, né? Então, em 3 partes iguais na horizontal, 3 partes iguais na vertical. E com essa regra dos terços, a gente consegue perceber se a nossa composição tem um equilíbrio desejado ou não. E aqui, nesse caso, dá para perceber que nessa parte de baixo da imagem, a gente tem somente o asfalto, né? Então, eu acho, assim, na minha análise, na minha avaliação, eu acho que a imagem fica pende um pouco para cima, porque todos os elementos mais detalhados e mais chamativos estão nessa parte de cima da imagem. Então, acho que para ficar melhor, a gente poderia descer um pouquinho toda essa composição e preencher um pouco o céu ali para cima, que dessa forma a gente teria uma composição um pouco mais equilibrada. Então, a gente vai fazer isso e vai completar com o céu aquela parte de cima ali. Então, vamos ver como vai ficar isso daqui. Eu quero cortar. Eu vou soltar essa imagem do plano de fundo e vou descer ela um pouquinho aqui. Então, acho que chegando mais ou menos no meio aqui seria o ideal para essa composição. Acho que fica legal dessa forma aqui a nossa composição. Descer só mais um pouquinho. Que aí a gente consegue direcionar a nossa atenção para a parte importante dessa imagem, né? Que é, no caso aqui, a casinha, que ela fica bem no meio da composição. Então, depois disso, a gente vai ter que preencher com o céu ali. E como a gente não tem o arquivo original, a gente está trabalhando com a imagem finalizada, eu vou emprestar o céu da outra imagem para poder compor aquele espaço que ficou faltando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o céu dessa imagem aqui e vou colar na outra imagem e vou tentar equilibrar a composição a partir dele. Eu vou colocar ele aqui atrás e vou pegar aqui na minha imagem, vou reservar algumas partes aqui que eu não quero que sejam mexidas. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, somente algumas partes do céu. Acho que eu selecionei muita coisa. Deixa eu fazer de novo a seleção. E eu vou selecionar somente algumas partes aqui do céu para poder fazer um ajuste, né? E ter uma composição legal. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo aqui, se vai ficar bom. Eu vou apagar um pouco essa região aqui, para a gente ter um encontro mais suave entre esses elementos. Vamos ver se vai ficar legal. Acho que está suficientemente convincente, não está perfeito ainda, mas dá para ter uma noção do que a gente quis fazer aqui. Então, ajustei um pouco esse céu. E a gente vai ter aqui agora uma composição de céu aqui para a gente conseguir continuar essa imagem. Então, beleza. Agora acho que o equilíbrio dela já está mais
já está mais ajustado, né? Então a gente consegue observar essa imagem aqui e ter uma noção do que a gente quer. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar essa composição aqui, eu vou juntar e eu vou deixar, eu esqueci, eu gostaria de deixar a imagem original aparecendo para depois a gente fazer uma comparação, né, da versão original da versão editada. Então, vou manter aqui a versão original e vou manter a versão editada também para a gente fazer uma comparação no final. Acho que vai ser legal. Então tá aqui. E para deixar essa imagem um pouco mais equilibrada, eu acho que ela poderia ter também alguns elementos aqui nessa região onde a gente falou que tem o asfalto. E esse asfalto tem poucos elementos, né? Apesar da textura ser muito boa, a gente poderia colocar alguma coisinha do lado de cá para poder dar um pouco de equilíbrio, né? Como a gente está falando de equilíbrio. E criar alguns elementos aqui para que não fique tão vazio. E eu pensei em colocar algumas folhas flutuando ali. Então, vou selecionar aqui, a gente selecionou um arquivo, umas folhinhas, isso dá para ser feito de algumas formas, e a gente vai fazer desse jeitinho aqui. Então, colei essas folhas e o que eu tenho que fazer agora é ajustar essa galera aqui. E eu vou distorcer para que a gente tenha um pouco de perspectiva, né? Eu vou jogar isso para lá. Eu vou colocar essas folhinhas bem aqui. A gente tem as folhas meio secas assim, mas na nossa imagem, no geral, todas as folhas estão num tom mais de verde. Então, eu vou alterar a cor dessa composição aqui para que ela fique mais verdinha e eu acho que ela vai ficar mais parecida com o resto da composição. Então, eu vou fazer aqui, aumentar um pouquinho aqui a saturação, um tomzinho de verde. E vou fazer aqui mais alguns ajustes, eu acho que está muito saturado. Vou fazer aqui alguns ajustes, vou colocar um pouquinho assim de sombra para que a nossa imagem, para que as nossas folhinhas não fiquem grudadas no solo. E aí, eu vou usar um filtro de movimento para que pareça que essas folhinhas estão voando. Acho que dá uma sensação bem legal. Não vou deixar a distância muito grande, não. Assim a gente tem a sensação de que essas folhinhas estão voando ali pela nossa composição e dá um efeito bacana. Gostei do resultado. Então parece que tem umas folhinhas voando ali e a nossa composição fica um pouco mais preenchida. E antes de passar para as próximas etapas aqui nessa imagem, eu gostaria de dar uma olhadinha na outra imagem, né? Para poder dar umas dicas nela, depois a gente volta nessa daqui para finalizar. Então vou chamar aqui de folha, só para a gente não se perder. E aqui a gente tem a outra composição, que eu também gosto bastante. Ela é uma composição muito rica. Tem muitos elementos legais, tem elementos que são da modelagem que eu gosto, tem elementos da pós-produção que eu gosto também. Então, eu vou até chegar um pouquinho mais perto aqui, a gente tem esses toldos que são realmente muito legais, tá muito bacana, tem bastante movimento, tem uma variação ali nessa modelagem também na textura. A gente tem a bicicletinha aqui, o gatinho deitado em cima da cadeira, tem muitas flores, então muita vegetação que faz com que a imagem fique uma composição mais rica e texturas bonitas e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar aqui em cima dessa imagem. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, e aí nesse caso aqui, eu vou duplicar a minha imagem, né, para a gente ter uma versão original. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que nesse caso aqui em específico, eu já acho que tem céu demais. Em alguns pontos, eu acho que a gente poderia diminuir um pouquinho a quantidade de céu só para trazer toda essa imagem mais para perto. E eu não vou cortar a imagem porque eu gostaria de ter a versão original para poder mostrar no final. Então eu vou fazer só o seguinte, eu só vou desenhar aqui em cima, vou pintar dessa cor aqui do fundo, desenhar aqui em cima só um recorte ali. Eu acho que para nossa visualização aqui já vai dar para entender o que eu estou dizendo, né? Então eu vou criar só uma máscara aqui, uma espécie de uma máscara para a gente entender aqui melhor. Então eu vou deixar isso aqui por cima de tudo e aí no final a gente consegue comparar. Vou deixar a minha imagem toda aqui dentro, então a gente vai comparar a versão final e a versão editada. Beleza, a gente já tem aqui a nossa máscara. E aí, para esse tipo de imagem, tem uma coisa legal, que é o seguinte, quando a gente cria uma imagem em 3D, uma imagem de qualquer coisa que seja, pode ser uma foto, pode ser qualquer imagem, a gente tem lugares onde seria legal que o nosso observador estivesse prestando atenção, sabe? Por onde a gente quer direcionar a atenção da imagem. E aqui, obviamente, a gente pretende direcionar a atenção de quem está observando para o centro da imagem, né, para essa casinha que está incrível aqui. E para isso, a gente podia moldurar a nossa imagem com alguns elementos. No caso dessa imagem aqui, eu acho que árvores seriam elementos legais para moldurar, por vários motivos. Um deles é que a gente também consegue se livrar um pouco dessa sensação aqui de vazio no horizonte. Então, colocando esses elementos, essas imagens no fundo, o horizonte fica mais preenchido
e a gente tem uma composição que joga a atenção do observador para o centro. Então, para isso, eu selecionei aqui algumas árvores e eu vou utilizar essas árvores para poder dar esse efeito que eu quero. Então, eu vou pegar essa árvorezinha aqui e eu vou colar ela aqui embaixo. Mas aí você vai perceber que eu vou precisar fazer algumas máscaras de camada porque eu não tenho o arquivo original. Então, eu vou ter que fazer um recorte, né? Vou ter que fazer um recorte aqui para que o fundo funcione melhor. Eu vou usar uma ferramenta que é a ferramenta de seleção de intervalo de cor. E ela vai ser bastante útil nesse caso aqui. Então, eu vou selecionar aqui um intervalo de cor do azul e também das nuvens. Então, eu vou pegar aqui as nuvens e também o azul e vou selecionando esse intervalo de cores. Então, quando eu estiver satisfeito com esse intervalo de cores, vou dar OK. Beleza. E aqui eu tenho o intervalo de cores selecionado. E eu vou criar uma máscara de camada para que as nossas árvores aqui atrás não ultrapassem o limite da casa. Então, que elas fiquem lá atrás, tá vendo que legal? Então, assim a gente tem uma seleção melhor. Deu para perceber que aqui deu um pequeno problema e eu vou ajustar para que essa árvore desse cantinho aqui não fique ultrapassando a casa que está na frente dela. Então, aqui já é uma posição onde eu gostaria de colocar uma árvore e eu vou manter ela por aqui assim. Eu não sei de qual lado, acho que esse lado aqui tá bom. E eu vou manter o tronco dessa árvore aparecendo um pouquinho, porque eu acho legal. Vou criar mais uma versão dessa árvore aqui, uma cópia, e vou inserir ela aqui. E aqui é um ponto importante. Deixa eu girar ela para o outro lado, que eu acho que o outro lado está melhor. Não, vou manter esse lado aqui. E aqui é um ponto interessante, por quê? Porque nessa região aqui que a gente consegue encontrar o equilíbrio para a nossa composição. Porque olha só, aqui a gente vai estar direcionando a atenção do nosso observador para um ponto específico da imagem, que é a casa. Então, esses elementos vão emoldurar a nossa composição e dessa forma a gente consegue fazer com que o observador preste atenção nas coisas que são interessantes, que no caso aqui, a nossa composição. E que eu estou ajustando e criando um pouco de variação nessas árvores para que ela fique bem legal. Vou aumentar essa daqui, porque está lá no fundo, mas ela ainda é uma árvore grande. E aqui a gente tem esse primeiro conjunto de árvores. Só que, obviamente, elas estão brigando pelo protagonismo da imagem, né? Tá bem forte, então parece que as coisas estão uma coisa passando por cima da outra, não é exatamente o que a gente quer. E para isso, eu vou colocar a imagem em preto e branco só para a gente observar isso que eu estou dizendo. Então, todos esses elementos novos colocados têm muito contraste, e eu acho que eles interferem um pouco na composição original da imagem. Então, para isso, a gente vai alterar um pouquinho, né, a composição dessas imagens inseridas depois, dessas árvores. E eu vou clareá-las um pouquinho, porque assim eu consigo fazer com que todos os objetos que estiverem mais ao fundo, mais distantes, eles vão ficando mais esmaecidos. Igual quando a gente está, sei lá, viajando e aí tem umas montanhas no fundo, conforme elas vão ficando, as montanhas que são mais distantes, elas estão sempre mais apagadinhas, as que estão mais perto, mais fortes. Porque tem ali uma questão do acúmulo de atmosfera entre você e o objeto e tal. Enfim, o que importa é que essas imagens que estão no fundo vão ficar mais apagadas para que a gente tenha uma composição mais legal. E é isso que eu vou fazer aqui. Agora sim, a gente tem a sensação de que as árvores estão mais ao fundo, porque elas estão também mais parecidas com o tom do céu. E para melhorar, tem algo que dá para fazer também. Talvez colocar algumas árvores mais no fundo, nessa região aqui, para ocultar um pedacinho daquele horizonte ali. Fazendo isso, olha só, as imagens que estão lá no fundo, elas têm menos, elas são um pouco menos intensas, né? A cor delas é um pouco menos intensa. Clarear um pouco mais, aqui sim. A cor delas é um pouco menos intensa e eu acho que dá um efeito legal. Se a gente observar agora a diferença sem e com esse efeito, a gente consegue direcionar a atenção aqui para o centro. E esse é um efeito muito bacana e eu acho que em relação à composição, isso já dá uma dinâmica exatamente como a gente busca para essa imagem aqui. Acho que está bem legal. E aí, para melhorar um pouquinho mais, eu faria alguns ajustes agora só de contraste de cor para poder deixar o equilíbrio dessa imagem ainda mais ajustado, vamos dizer assim. Então, vamos lá. As árvores estão aqui, a nossa imagem.
o que eu faria? Para começar, nesse caso dessa imagem aqui, eu vou chegar um pouquinho mais perto, a gente tem aqui embaixo essa sarjeta, né, o meio-fio e a calçada, e eu acho que eles têm um tom um pouco claro. Para ajustar isso, eu faria algumas alterações aqui, então eu vou selecionar esse pedacinho aqui, que é da sarjeta que está mais claro, e eu vou escurecer ele um pouco, aumentar um pouquinho aqui o contraste, e vou escurecer até ele chegar num tom que eu acho que fique bem equilibrado. E aqui a gente tem um ajuste nesse meio fio. Eu acho que as áreas de solo, onde a gente pisa, elas costumam ser um pouquinho mais escuras. Eu gosto de trabalhar com essa ideia, porque aí nesse caso, quando a gente tem uma composição desse tipo, fica um pouco mais verossímil, vou usar essa palavra. E aí, como eu comecei a mexer nas cores, eu acho que dá para trazer as cores para dentro dessa imagem para que elas passem uma sensação diferente. Eu vou mostrar. Por exemplo, a gente tem aqui esse telhado, que é um cinza, e o cinza é uma cor neutra, mas a gente consegue colocar um pouco de matiz nesse cinza e deixar ele ainda mais vibrante, ou ajudar a nossa imagem a ter um climinha, um mood. Então, eu vou selecionar aqui para que esse telhado tenha um pouquinho mais de cor. Eu vou fazer a mesma coisa aqui nessas sombras. Então, eu vou pegar ali a parte de cima, mais essas sombras. Essa daqui também é uma sombra, né? Essa daqui também. Essa daqui também. Opa, mais um pedacinho aqui. Então, eu vou pegar essas sombras da casinha aqui e vou adicionar também um pouquinho de cor. Vou deixá-las um pouco mais avermelhadas para que dê uma sensação de maior intensidade desse sol, uma coisa mais quente. Vou dar uma aquecida nessa imagem aqui. Isso vai fazer com que a nossa imagem seja um pouquinho mais vibrante, que eu acho que é um efeito bem bacana. Então a gente tem aqui a versão original e a versão alterada, com pequenas alterações, só para transformar ela em algo um pouquinho mais equilibrado no geral, né? Dando algumas dicas bem específicas que fazem com que a nossa imagem se destaque. E eu gostei bastante do resultado disso daqui. Eu vou levar algumas configurações dessa imagem para outra para poder finalizar a imagem original. E agora sim, a gente tem a versão final, depois dos nossos ajustes, dessas duas imagens aqui. Então vamos ver como ficou. Uma pequena comparação entre a imagem original e os ajustes que a gente propôs. E a gente finaliza aqui esse vídeo. Então nessa imagem, nessa primeira imagem, o que a gente tem originalmente é uma composição onde a casa e tudo está mais acima. A nossa ideia, a nossa proposta é descer um pouco essa composição para poder equilibrar mais os elementos na tela. Então a gente desceu os elementos na tela e aí a gente colocou algumas coisinhas no fundo, né, árvores e tudo mais, só para emoldurar melhor essa cena e trazer a nossa atenção para o centro. Então aqui a gente tem as árvores que foram inseridas ali. A gente consegue, então, direcionar nossa atenção para o centro da imagem. E aqui alguns ajustes somente de intensidade das cores e tudo mais, só para que a nossa composição... Esse daqui eu vou até diminuir um pouco, que nessa imagem aqui não faz tanto sentido. Para manter ali um equilíbrio entre os elementos que são de solo e parede e tudo mais, porque eu acho que geralmente os elementos de solo têm uma cor um pouco mais escura por causa do desgaste. Então aqui a gente tem a versão original e a versão editada. E a outra imagem, que a gente seguiu o mesmo princípio, ela passa pelos mesmos elementos. Então, no primeiro momento, a gente tem a imagem com bastante céu, e a nossa ideia é recortar um pouquinho esse céu aqui, diminuir um pouquinho, vou chegar agora mais perto aqui, diminuir um pouquinho essa região onde tem o céu, para que a gente foque mesmo a atenção nos elementos principais. E depois disso, a gente inseriu algumas árvores no fundo para emoldurar melhor essa composição e trazer a atenção para o centro. E a gente também mexeu um pouco no equilíbrio do contraste entre as partes ali que são de chão e parede.
Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui embaixo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para ver mais vídeos como esse. E se você quer ver uma imagem sua sendo trabalhada nesse quadro aqui, é só enviar ela por e-mail ou pelo Instagram, os links estão aqui embaixo, contando um pouquinho do que você gostaria de melhorar, qual é a sua dificuldade com essa imagem. Pode ser alguma coisa que a gente possa fazer na pós-produção, alguma dúvida sobre modelagem, qualquer coisa que esteja dentro do nosso assunto aqui, que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Então, a gente fica por aqui e até a próxima!